Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8. Eclesiastes 8, vou ler a partir do versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 17. Eclesiastes, capítulo 8, os versículos de 10 a 17. Diz a palavra do Senhor: Assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do céu do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Esse texto, o livro de Eclesiastes, para mim, eu chamo de um livro de humanidades. Fala de tanta humanidade, de tanta coisa que eu e você sentimos, passamos, vivenciamos, como homens e mulheres que sentem, que vivem a vida, que passam pelas suas situações, que têm as suas expectativas, têm as suas frustrações. Eclesiastes, na verdade, é uma autobiografia da alma. Ou melhor, é um livro de alguém que passou pelas experiências e reconhece que quando eu boto valor, objetivo, alvo de vida nas situações como homem, como mulher, isso tudo é correr atrás de vento. Quando o meu grande sonho é o trabalho me decepciona. Quando o sonho é o prazer, isso é vaidade, é um vento que se esvai. Essa palavra que eu quero trazer para você, para nos preparar para a ceia, ela precisa ser dirigida àqueles que estão sentindo que a sua visão está limitada nesse momento da história. E nesse dia especialmente, que a gente coloca expectativa em tantas coisas, e podemos viver a frustração da expectativa não suprida e achar, como muitos acham, que parece que Deus perdeu o controle da história, como se a ação e o cuidado das nossas vidas dependessem de homens e de mulheres. Veja bem o que Eclesiastes está tratando como o problema. O problema maior é onde eu e você depositamos a nossa energia, aonde você despende a sua energia. E aí ele fala em sabedoria, mas ele faz os contrastes e nos mostra os contrastes entre alegria e riso, e tristeza e lágrima, entre vinho, grandes obras, construção de casas, plantar vinhas, jardins, açudes, comprar servos, bois, ovelhas, prata e ouro, tesouros, arte, prazeres, cultura, trabalho, poder. Tudo isso o escritor de Eclesiastes está chamando a nossa atenção, que isso pode ser o elemento onde a gente deposita toda a nossa energia. Segunda coisa que ele destaca é que, consequência do perseguir esses bens e valores, a gente passa por tribulações. E aí ele fala de opressão, de lágrimas, de violência, de inveja, de tolice, de falta de visão, de alguém que vive solitário, sem família, de solidão, de prisão, de roubo, injustiça. Terceira coisa que ele destaca, e que são humanidades.
Humanidade são os exageros que a gente é tomado a cometer, de buscar a riqueza e não se saciar com ela, de viver uma vida de glutonaria, em que o sexo se desenvolve em termos de luxúria e que a lascívia toma parte da nossa maneira de ver e de enxergar o outro, muitas vezes até como objeto de satisfação dos nossos prazeres. E aí ele destaca alguns problemas. Há pessoas que são ricas, mas não desfrutam dos seus bens. Há pessoas que têm uma família, uma grande família, mas não pode contar com ela e pessoalmente nem desenvolvem o senso familiar. É de uma grande realidade o que o escritor de Eclesiastes nos chama a atenção, que de tudo isso ainda fica dentro de nós a insatisfação da existência. É como se alguma coisa sempre estivesse para nascer, porque a gente sabe que a gente não tem como mudar a nossa vida. Mas como é que a gente pode viver num mundo assim? E aí ele fala, traduzindo o que ele está dizendo aqui, que a gente vê o ímpio prosperar, o mal, o errado, o pior vencer. Como a gente achar satisfação, é o que ele diz aqui, longe de Deus. Como achar a felicidade no ambiente em que a gente está. Como os eleitos de Deus precisam viver as frustrações que o tempo se nos impõe. Veja bem, o que Paulo, falando aos Romanos, nos chama a atenção no capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E vivemos esses chamados fatores delimitadores da existência. Está tudo muito certo, você está falando, Cid hoje está pessimista que só. Mas é verdade. Nós hoje tem tomado muito a minha mente e o meu coração, que nós vivemos uma crise da hiperrealidade, que tira de nós a esperança da vida, que tira de nós aquilo que a gente vê, rouba de nós a alegria de viver. A gente começa a acreditar que as coisas não têm jeito, que é assim mesmo, e aí corremos o risco de vivermos uma fé, que é uma fé que não tem esperança, e isso não é fé. E nada especial como um dia de hoje, que o Senhor Jesus percebeu isso, percebeu que a gente nas nossas mãos, vivendo a vida que a gente vive, o caminho é esse mesmo, de vivermos a realidade que a gente vive como se não houvesse amanhã, como se não houvesse resultado, como se não houvesse jeito. Por isso a ceia, por isso a ceia. Por isso Jesus que intervém na história e nos mostra que há muito mais do que a realidade que a gente vê, do que a história que nós vivemos, do que as limitações desse tempo. E Jesus está dizendo, olha, eu intervi na história e estou dizendo para vocês que é antes de mim e depois de mim, há salvação, há um amanhã. E nesse sentido, a gente precisa viver a realidade dessa quebra de paradigma, que as desigualdades, os problemas da vida, eles são enfrentáveis, tem a maneira de enfrentar. Em todo, quem sabe, ceticismo do escritor aqui, ele nos mostra caminho para enfrentar as realidades que a vida se nos impõe. O primeiro que ele nos fala é que, para a realidade da sua vida, a grande resposta é a fé. É a fé. E ele diz, veja aí no versículo 12, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Temor do Senhor, diz o escritor de Provérbios, é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber viver. E aí, nesse sentido, sem sombra de dúvida, embora a existência diga para a gente, não há Deus, Jesus veio até nós. Embora a sua realidade diga, não tem mais jeito,
e o Senhor diz: crede em Deus, crede em mim. O Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Veja só, o pregador aqui do Eclesiastes, ele olha para frente, olha para trás, ora para os lados e constata a sua realidade, mas finalmente ele resolve olhar para cima e confirmar aquilo que posteriormente o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nos ensina. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu estou falando aqui, e eu creio que 100% desse auditório, pelo que eu posso perceber aqui, é formado de gente que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas eu quero falar para você que, apesar de crer, você tem desenvolvido uma vida que duvida da ação de Deus. Por isso, alguns de nós têm tomado a sua vida nas próprias mãos. E aí alguns chegam a mesmo dizer assim, como diziam os nossos avós: se eu não fizer, não há quem faça por mim. Ou quem sabe você tem a convicção de que você precisa resolver questões na sua vida que é só você que pode enfrentar. E aí você é pego e traído pela sua falta de forças. Você pega e é frustrado pela sua falta de condições, mas o Senhor Jesus ainda está lhe convidando a dizer: olha, fazer isso em memória de mim. Eu vim aqui, eu vivi a sua vida, eu morri, eu sofri o que você sofre, eu morri como você vai morrer, mas eu ressurgi e é o que ofereço a você. É uma vida que é nova. Cuidado, cuidado para que a realidade da vida não embace seu olhar, como diz o cântico. Cuidado para que aquilo que te cerca não limite a sua cosmovisão. Você quer um exemplo? Paulo percebeu isso com clareza. Quando ele chega e diz: se a nossa esperança em Cristo, e ele está falando para cristão, é óbvio, que tem esperança em Cristo é cristão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo para você, membro da igreja de Botafogo, você que é cristão, se a sua expectativa, a esperança tiver limitado àquilo que você está vivendo, coitado de você. Coitado de você. Reconheça que Deus não só é presente, mas está no controle, é justo, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e a premissa de Jesus na sua vida é de salvação. E aí, nesse sentido, eu preciso entender a paciência de Deus. A paciência de Deus. Porque eu não tenho paciência para essas coisas que eu li aqui, não. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu fico irritado, né? Em saber que é o seguinte, que quem é justo tem a paga do perverso. E quem é perverso recebe aquilo que é devido ao justo. Eu não tenho paciência para essas coisas aqui, de não só eu não ver atendido a minha oração, mas ver que aquele que faz o mal, aos meus olhos, ele está vencendo. Mas eu preciso ter paciência, paciência, e crer nas intenções de Deus, porque fé nos conduz e precisa nos conduzir para isso. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza o bem que sucede aos que temem a Deus. Sabe por que isso? Porque o mal já foi vencido. O mal já foi vencido. E é engraçado, né? Alguém disse certa vez que quem grita mais é quem tem menos razão. Você já ouviu esse ditado? E é curioso como o mal grita. Como o mal grita e graça em nosso tempo. E pode dar a impressão que ele é vencedor, que naquela corrida o nosso Jesus está perdendo, né? Mas saiba que o mal na verdade já foi vencido. E aí nesse sentido eu preciso admitir a falibilidade dos meus julgamentos, dos julgamentos humanos, ao pensar em quem sabe que Deus está indiferente ao que está acontecendo entre nós.
Ah, eu preciso pensar que a questão do tempo para Deus é medido de uma forma diferente da minha. E aí eu me lembrei, não sei se você sabe, da história de Asaf, do exemplo de Asaf. E você vai ver que Asaf é um diretor de música nos tempos de Davi e Salomão, homem crente. Ele compôs 12 hinos que fazem parte dos salmos, mas durante a sua caminhada chegou uma hora que ele enfrentou uma crise espiritual violentíssima, muito grande, a ponto dele chegar a declarar: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse, para que eu desviasse os meus passos. Asaf talvez tenha vivido a crise que Rui Barbosa declara naquele pensamento seu célebre que disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, eu me desanimo. Asaf chegou a desanimar da virtude. Será que vale a pena realmente continuar a buscar e a trilhar caminhos do bem? E esse desânimo de Asaf o levou a uma crise existencial, que seus pés quase os desviam. E depois leia o Salmo 73, que você vai encontrar o que passou no coração e na mente de Asaf, que ele reconheceu que aquilo era um engodo na sua vida, que o que ele precisava mesmo era olhar para o Senhor. E ele diz: quantas vezes eu desejei vingar-me, quantas vezes eu fui açoitado pela ira, quantas vezes eu quis projeção, quantas vezes eu fui assaltado pelo egoísmo, quantas vezes a falta de recato da mulher alheia me atiçou a lascívia, quantas vezes senti desânimo e preguiça, mas eu guardarei o meu coração puro. Foi a decisão de Asaf. Profissão de fé. Eu preciso resistir aos maus desígnios, porque, irmãos, apegar-se à fé cura a alma. E Jesus está dizendo isso para a gente, para reanimar a nossa fé. Façam isso em memória de mim. Não se esqueçam. Não se esqueça que eu vim para salvá-los. Eu vim para remi-los. E o escritor nos ensina uma coisa, que da fé, a decorrência da nossa fé tem a ver com a maneira de viver, com o modo de viver. E aí no versículo 15 ele fala de coisas que eu gosto demais. Fala da alegria de viver. Fala da alegria de se reunir, de se comer, de beber, de sorrir, de brincar, de ser, de simplesmente eu me regalar com os momentos de alegria que a vida se nos reserva. E aí nesse sentido a gente precisa avaliar que tipo de alegria nós temos desenvolvido. Eu quero usar uma palavra aqui que a gente corre alguns riscos. O primeiro deles é de sucumbir àquilo que nós chamamos hoje do hedonismo evangélico, que é o seguinte, que a igreja se reúne para ter prazer, para me envolver emocionalmente, sem que isso produza nenhuma mudança ou transformação de vida. É só o estar bem. Eu amo os cânticos que a gente cantou até agora, todos eles. Os hinos do coro, o primeiro é um dos hinos mais simples, mas de uma letra, de uma mensagem musical abençoadora. Mas eu não posso só me embevecer pelaquilo que a música me propicia e viver aquele momento fugaz, de alegria por aquele momento. Mas que significado tem eu dizer que Deus é o meu Senhor? É o meu Senhor. Que significado tem eu cantar, eu bater palmas e chegar e proclamar: Senhor, toma o meu coração? Alguém disse certas vezes que na igreja, muitas vezes, ao cantar os hinos, nós falamos e fazemos profissões de fé que, se a gente for parar para pensar, talvez era melhor não cantar. Eu não estou convidando a você a que você não vive esses momentos, mas eu estou convidando a que isso seja uma realidade na sua vida. Que ao falar, toma o meu coração, seja uma oração que você pode dizer para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não sei nem como fazer isso, mas toma o meu coração, toma, traz sensibilidade, move a minha vida,
traz sentido. Eu estou cansado da existência, mas traz para mim um renovo que me permita olhar a segunda-feira, não como o pior dia, mas como o nascer de uma nova semana, que o Senhor tem bênçãos reservadas para mim. Muda a minha maneira de enxergar. Sabe, a gente às vezes ouve pregações sobre um cristianismo, que é um cristianismo só de prosperidade, que só fala de coisas, que só fala de bens, e isso não sacia a alma, não sacia a alma, porque se existe uma coisa que a gente entende, é da necessidade de correr atrás de bens que vão nos dar o alimento, a casa, a vestimenta, e há pessoas que investem em bens, inclusive, para poder fazer crescer as suas relações. Lê do engano. Senhor, toma o meu coração. Há um evangelho em que não há lugar para o sofrimento e para a pobreza material. Não é evangelho. Eu creio que talvez a gente precisasse ter um tempo maior, em que a gente reconhecesse muito mais as nossas fragilidades do que as nossas fortalezas. Reconhecer diante de Deus que precisa, que não está aguentando. Reconhecer que não sabe o que fazer. Reconhecer que precisa. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas ela é fruto de consciência. Ela precisa ser fruta de consciência, não como um produto de alienação ou de escapismo, não como busca de um prazer que satisfaz momentaneamente, não com a chance de uma tentativa e erro, de um teste na relação com Deus. A alegria do Senhor é fruto de saciedade, com a vida que se tem, do jeito que está. Não estou dizendo que você vai sorrir sempre, porque isso não é verdade. Mas ter a certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saber que os momentos de luta são momentos, mas Deus continua na direção e a conduzir a história, porque a vida é um dom de Deus. Nesse sentido, quando eu falo de alegria, eu estou falando da felicidade. Você que é cristão, que ela precisa vir de dentro. Ela não pode ser fabricada. Ela está presente mesmo em meio a dificuldades e tragédia. A alegria do Senhor é uma obra de Deus, porque Ele precisa ser o maior prazer da sua vida. Mas, finalmente, o escritor de Eclesiastes nos ensina, nos fala sobre fé, nos fala sobre alegria como saciedade, mas nos convida a levantar a cabeça e olhar para frente, e ter a perspectiva do amanhã, a ter cosmovisão, porque a obra de Deus, ela não pode ser sondada, não tem como adivinhar, e esse é o principal objetivo do escritor de Eclesiastes, sondar a visão que se tem da vida, para aumentar a cosmovisão. E aí, nesse sentido, o escritor fala muito de um sentimento de insatisfação, causado porque eu e você, entendo o que eu vou falar agora, muito da insatisfação da vida, ela é causada porque nós somos maiores do que esse mundo para o qual nós fomos criados. Nós temos sede de transcendência, nós temos sede de vivência, a gente quer viver, foi para isso que Deus nos criou, e Jesus veio exatamente tratar disso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa expectativa de que Deus há de cumprir a sua obra cabalmente precisa nos levar a uma vida de esperança, em saber que há um além. E eu digo isso porque a vida continua a nos reservar surpresas e que não são agradáveis. Por isso eu concluo dizendo para você que a vida é uma pista pela qual todos nós precisamos correr. Precisamos saltar os mesmos obstáculos, precisamos estar sujeitos aos mesmos riscos, e todos chegamos ao mesmo fim. Vamos passar pela morte para uma vida que é eterna. E nesse sentido, ninguém pode fugir e não há desigualdades. Mas o Senhor lhe convida a, com fé, viver esse tempo que aqui está, com alegria na certeza de que Deus é presente e
e supre as necessidades. Mas, finalmente, com a tranquilidade de saber que o Deus que lida com as condições do tempo está cuidando do nosso amanhã. Você já me ouviu falar disso, mas eu quero repetir. Hoje é só o primeiro dia da eternidade. Hoje não é o último dia da semana. Hoje não é, e a gente não sabe, e é até redundante falar, a gente não sabe qual é o resultado dessa eleição, que tanto nos dividiu. Mas seja qual for o resultado dessa eleição, Deus não deixou de ser Deus. Ele continua no controle da história. E Ele vai lidar com todo aquele que o mal comete, porque o mal já foi vencido. E a certeza que o Senhor vai cuidar do nosso país, não é a certeza de que o país, que o Brasil, vai se tornar uma religião, como alguns apregoam. Absolutamente. Mas é a certeza de que Deus continua a ser o Senhor de toda a criação. E não há nada que fuja ao seu controle. Absolutamente nada. E é dessa forma que eu convido você a participar da ceia. Jesus lhe dizendo: lembre-se, eu morri, mas ressurgi. Participe da ceia e se deixe edificar pelo próprio Senhor Jesus. Mas antes disso, o coro tem uma mensagem para você, dizendo, trazendo ao seu coração a mensagem do que lhe traz alimento. O que lhe alimenta? É isso que você vai ouvir agora.